Bom, pessoal, hoje no programa Mercado e Estratégia, estaremos entrevistando dois jovens médicos que hoje se tornaram um exemplo em Brasília e no cenário nacional, Rodrigo Bastos e Rodrigo Lima. Ambos começaram as suas universidades pensando em outras carreiras e acabaram se tornando médicos. Alunos que estudaram em escola pública e fizeram faculdade pública e que se tornaram referência na medicina. Esse programa está incrível, você não pode perder. Bom, gente, de volta ao programa, eu queria iniciar perguntando aos dois como é que foi essa história da medicina. Eu sei que, por exemplo, o Rodrigo Lima, né, que hoje é ortopedista, começou, na verdade, com engenharia elétrica e depois decidiu mudar para a medicina, e o Rodrigo Bastos com a matemática e depois migrou para a medicina. Eu achei isso curioso, né, que ambos cursaram um primeiro curso completamente diferente da medicina e de repente, ao longo da jornada ali estudantil, decidiram migrar para a medicina. Eu queria que vocês contassem um pouco a respeito disso. É interessante porque durante o segundo grau, né, eu fazia um curso de eletrotécnica, pensando muito nessa área. Eu sempre gostei muito da engenharia, da construção, dessa parte. E eu me encontrei um pouco na parte elétrica, aqueles cálculos, aqueles projetos. Cheguei a trabalhar um tempo na SEB, né, fiz um estágio, e eu falo que esse estágio mudou minha vida, porque eu descobri que não era o que eu queria. Então, eu tive a oportunidade de ver que não era o que eu queria para a minha vida. E eu sempre tive esse lado mais humano, de cuidado, muito presente. Durante a minha adolescência, eu frequentava muito a igreja e tudo, e eu participei daqueles projetos da Pastoral da Criança, de forma voluntária. Então, sempre tive esse lado, né, assim, um pouco humanitário. E quando eu descobri que a engenharia não era para mim, eu falei, cara, e agora, o que eu vou fazer? Né? Foi quando eu falei, vou para a área da saúde, eu vou poder ajudar, vou poder contribuir, né, com a saúde das pessoas. Foi então que eu decidi largar tudo que eu tinha profissionalmente, emprego, tudo, e dedicar ao vestibular para fazer medicina. Só complementando essa sua primeira resposta, Rodrigo Lima, você, se eu não me engano, você inicialmente queria fazer cardiologia, não era isso? Isso, aí foi durante a faculdade, né? Você vai tendo contato com todas as áreas. Sim. E a que mais me chamava a atenção era a parte da cardio, porque a fisiologia ela é muito forte. Então você começa a entender, começa a se aproximar. E o que eu sempre pensei em fazer era a parte cirúrgica. Então a minha primeira opção era fazer a parte de cirurgia cardíaca. Só que ao longo, né, do curso, que vai entrando nas outras áreas, quando eu tive o contato com a ortopedia, foi quando eu decidi e eu tinha certeza que eu queria ortopedia. Porque tem muito a ver com a engenharia. A ortopedia você tem que reconstruir, você tem que refazer, e tinha tudo a ver com a parte que eu já vinha trazendo da parte de engenharia elétrica, tudo isso. Então, eu me senti muito à vontade com a ortopedia e foi quando eu decidi fazer ortopedia. Diego, e você? Da matemática para a medicina, conta um pouquinho. Engraçado, Rafa, que a matemática, eu não vou dizer minha idade, mas quem fizer a ligação dos fatos já vai descobrir. No começo do PAS, nos primeiros anos do PAS, que o vestibular era separado por matérias e não por áreas de atuação, a matemática, a disciplina matemática, a matéria matemática, ela tinha um peso de mais de 1/3 da nota de medicina. Quando era física, química, português, geografia, dividido em todas as áreas. Então, uma vez que eu gabaritasse a prova de matemática, era muito difícil para quem tinha saído do ensino médio, ainda mais de escola pública, já teria mais de 1/3 da nota para entrar na medicina garantido. Então, eu decidi entrar na matemática só para alongar um passo. No meio do segundo semestre de matemática, o programa de avaliação seriada continuou e o vestibular aqui em Brasília mudou. E mudou para a área de atuação, ciências exatas e ciências humanas, tudo misturado.
Então não fazia mais sentido, uma vez que as matérias seriam divididas equalitariamente dentro de cada área de atuação. Aí eu falei para minha mãe, ela achou um absurdo largar uma faculdade pública. Minha mãe é bacharel em letras, ela é professora, já foi diretora de uma escola só aqui em Brasília por 28 anos. Então ela achou que eu estava tomando um passo que não era o certo. Mas às vezes a gente, por mais que para os nossos pais possa parecer imaturidade, a gente muitas vezes vai tomar a decisão certa, que pode não ser a decisão que todo mundo concorde. Mas se no fundo o coração da gente está certo, então a gente segue. E deu certo. Eu não sei se eu estou equivocado, mas queria perguntar para os dois. Eu acho que ambos estudaram em escola pública, não é isso? Nós dois estudamos escola pública. Tanto a faculdade quanto o ensino médio. Todo o meu ensino fundamental e médio também foi em escola pública. Na época, realmente, eu não tinha condições financeiras de bancar, né, uma escola particular e, tão menos, bancar uma faculdade particular. Então, a única opção que eu tinha era fazer a faculdade pública e em Brasília, que eu também não tinha condições de estudar fora. Então, era isso ou isso, não tinha outra opção. Não tinha plano B, ou era ensino da mesma história do Rodrigo, escola pública, ensino fundamental, escola pública, ensino médio. Fizemos a mesma faculdade em anos diferentes, mas fizemos a mesma faculdade. Meu xará de fato, porque é Rodrigo Lima também. Então não tinha outra opção, era isso ou isso. Gente, olha, agora entrando na parte profissional, a gente sabe que médicos jovens hoje, eles têm uma missão, além de ser um bom profissional, né, cada um desempenhar o seu papel ali na sua área que escolheu, né, que optou dentro da medicina, mas tem uma missão de construir a sua própria carreira, né, de utilizar o CFM. Afrouxou um pouco as regras, hoje o profissional pode utilizar das redes sociais, e vocês são dois profissionais que sabem utilizar isso muito bem. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância disso para poder construir essa reputação, essa imagem nas mídias sociais hoje em dia. Eu acho que a gente está pegando, Rodrigo, uma transição da medicina. Eu até brinco que a gente ainda pegou uma medicina old school, sim, bem tradicional, que o financeiro ele é importante, mas ele ficava sempre no segundo plano. O que sempre se falava é o cuidado ao próximo, você tem que se doar para o seu paciente. Hoje eu enxergo isso um pouco diferente. Eu estou vendo que o financeiro, o vender o médico, ele está se tornando cada vez mais forte. Isso eu acho que é uma evolução natural, mas temos que também tomar cuidado. Tá? Não tem como o médico não estar presente na rede social. Só que saber fazer o uso, ele é de fundamental importância para que isso se torne uma ferramenta que possa te ajudar e que não possa te atrapalhar na sua vida profissional. Em relação ao uso de rede social, eu comecei minha rede social em 2018, profissional, né? Então, desde 2018, eu era taxado como médico blogueiro. E tem gente que começou muito antes, lá no começo, o Facebook começou lá em 2011, 2013. Então, o médico blogueiro, ele era visto como um médico vazio. E isso não é verdade. Por quê? Porque a função da rede social, de todas as redes sociais, em suas diferentes concepções e objetivos, ela é de disseminar informação, e informação de qualidade. O problema da rede social é que ela dá voz igual a todos. Então, se quem é bom não toma espaço, quem é ruim vai tomar aquele espaço. E você tem uma frase bacana que você fala que você é o seu melhor investimento. Eu já escutei essa sua frase. E essa frase representa, sem sombra de dúvida, uma responsabilidade, porque é nela que você mostra, né, o resultado. A coisa é importante também que a pessoa ela tenha, enfim, a garantia de que ela está com um bom profissional, né? Sim. Sim.
A rede social, então, que nem pegando esse gancho que você falou, o bom profissional, ele vai ser achado em rede social, mas a gente nunca pode deixar de citar as plataformas reais de busca da carreira de um profissional. Então, as plataformas dos conselhos, das respectivas sociedades. Meu grande amigo Rodrigo aqui tem a SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Eu tenho a SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ambos os CFMs e o CRM das regionais. No nosso caso, a regional do Distrito Federal. Então, além de buscar em rede social, quem está ouvindo a gente nunca pode deixar de esquecer que no Google você digita o nome do médico e o CRM, ele é jogado, você pode ser jogado para a plataforma das sociedades respectivas. Você pode buscar o seu médico dentro da sua sociedade. Da sociedade quer dizer que ele é um titular, ele é realmente, de fato, especialista, porque hoje em dia, em mídia social, existem muitos falsos especialistas. Então, isso é um perigo para a população. A garantia de... não é garantia de estar escrita em rede social, que a pessoa é aquele especialista, que ela é de fato especialista. Isso é tenebroso. O que a gente observa muito é que as pessoas estão utilizando a rede social para poder dar um salto, fazer um trampolim numa curva natural da medicina. Por exemplo, a minha especialidade, eu gastei praticamente 12 anos para começar a exercer aquilo que eu faço hoje. E as pessoas querem sair da faculdade e já no ano seguinte estar bem posicionado, ser uma referência. Então, em qualquer profissão que a gente tenha, para você ser uma referência, você tem que construir aquilo. Isso. E hoje você se constrói com muito conhecimento. E a medicina é uma coisa que você não pode errar. Você não tem margem para erro. O direito, você pode perder uma causa, mas você não traz tanto prejuízo para a pessoa. A medicina não. Se você fizer um erro, você traz um prejuízo muito grande para a vida daquela pessoa. Então, ela requer que você tenha um conhecimento muito grande. Exato. Então, vamos falar um pouquinho, gente, de empreendedorismo, né? A gente sabe que a carreira da medicina ela é longa, né? Você tem 5 anos de curso, depois você tem a residência, depois você tem a especialização. 6 anos de curso. 6 anos, olha só, 6 anos de curso, residência, especialização. E a gente sabe que vocês investiram muito, né, na carreira, fazendo intercâmbio. O Rodrigo Lima nos Estados Unidos, na Alemanha, o Rodrigo nos Estados Unidos também, em Nova York, primeiro em Campinas aqui, mas depois nos Estados Unidos. E a gente tem visto que vocês têm tido uma participação internacional grande, né? Cada um na sua área. Rodrigo na parte de cirurgia robótica, que eu gostaria que depois você falasse um pouquinho, e o Rodrigo Bastos na parte de cirurgia plástica, principalmente no Deep Plane Facelift, não é isso? Isso. Se eu tiver pronunciado errado aí, me corrija por gentileza, Rodrigo. Mas eu sei que vocês têm tido essa preponderância aí, cada um na sua área, e que falasse um pouco desse investimento. E por fim, feito isso, cada um criou a sua clínica, né? Rodrigo com a Ortosul, também agora crescendo mais ainda, está aí com novidades para o futuro próximo. O Rodrigo Bastos com a Persona, uma clínica muito bem estruturada, já estive lá, já conheço bem a clínica. E, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco dessa área do empreendedorismo, dos estudos e do empreendedorismo. É interessante, né, Rodrigo? Assim, durante a faculdade você não aprende sobre empreendedorismo. Você aprende, você tem que estudar, aprender e exercer sua profissão. Quando você é colocado no mercado de trabalho, é que você depara de como aquele mercado ele funciona. Eu até brinco que a medicina ela é um funil que as pessoas vão ficando ao longo do caminho. Então, se todo mundo começa terminando a faculdade, fazendo uma residência, e muita gente acha que aquilo ali é suficiente e se deu satisfeito na vida, então vai ter aquela vida ao longo do tempo. Outras pessoas procuram ainda mais aprendizado, ainda mais investimento, tentando se tornar uma referência. Na minha visão, o médico ele tem que se colocar como uma empresa. Então, muitas vezes não é o Rodrigo que está aqui, é o doutor Rodrigo. É um médico, é uma pessoa que busca
ter uma formação que busca entregar para as pessoas qualidade, busca resolver o problema das pessoas. E para isso, você tem que se organizar com uma estrutura que você consiga realmente exercer isso com maestria. Então, a sua equipe ao redor, ela conta muito. Como uma empresa realmente deve funcionar. Então, para isso, para você se preparar, para você se tornar uma referência, você tem que investir. E você tem que investir tempo e dinheiro. Na grande maioria das vezes, para a gente poder começar a ter esses cursos, esses treinamentos, é quando você está terminando a faculdade, você está iniciando a sua vida profissional. Então, financeiramente, você ainda não está bem posicionado. Só que o investimento é alto. Assim que eu acabei minha formação, eu tive que ir para os Estados Unidos. Então, você ficar nos Estados Unidos 6 meses, bancando o seu custo, sem receber, não é fácil. Só que tudo isso é investimento que você vai ter e vai colher ao longo do tempo. E é isso que vai te tornar uma referência. Em relação ao que o Rafa falou, o médico, só para fazer uma conexão que o Rodrigo trouxe muito bem, o médico, de fato, hoje ele é uma empresa. Não lembro, acho que eu falei isso num podcast, que nem o Rodrigo falou, a gente não sai pronto da faculdade. A gente mal e mal sai médico. Então, hoje com a diversidade de faculdades, existem faculdades onde os médicos terão excelentes formações. Entretanto, existem aquelas faculdades que, infelizmente, a formação não é tão robusta como a que a gente teve na nossa faculdade. O médico é empresa por quê? Porque nenhuma empresa para no tempo. A empresa que ela para no tempo, ela está fadada à falência. Então, essa ligação do médico como empresa funciona muito bem, que é justamente aquilo que o Rodrigo falou do funil. Eu sou uma empresa que hoje eu ofereço isso. Hoje eu tenho isso de conhecimento para dar para o meu paciente. Eu me especializo, então eu estou me tornando uma empresa melhor. Agora eu vou me especializar novamente, vou sair do país e vou ver o que outras empresas estão fazendo em outros países. Aí a gente começa a criar conexões. Então, a relação na medicina, a relação empresarial, o networking, ele é muito forte na carreira do médico, que ele vai ter sucesso lá na frente. O médico que ele entende isso, que ele tira a venda e vê esse mundo, ele normalmente ele se destaca, ele sai da manada. Porque ele está cada dia melhor. Cada ano que passa ele está melhor. Ele está na residência, ele já busca, dentro do que ele vê na residência, uma referência fora do país. Ele busca já fazer um trabalho científico, se especializar, ir para um doutorado, ir para um mestrado, curso de capacitação fora. Isso é um investimento. E a gente é o nosso melhor investimento, de fato. E de novo, o médico que ele não vê isso, ele não vê rede social como uma ferramenta para ajudá-lo. Ele não vê os congressos, os cursos fora do país. E não é só ir para congresso. Eu vou para congresso como ouvinte, mas vou também para dar aula. Hoje a gente se coloca já na posição de dar aula, mas ir como ouvinte é ótimo. Por quê? Você conhece outra pessoa, normalmente um médico de fora do país, cria uma relação, vai lá, visita aquela pessoa, vê a rotina daquela pessoa e você traz coisa diferente para a sua casa. Dessa coisa do diferencial, eu queria enfatizar isso, dizendo que o Rodrigo hoje é uma das referências no R24R, né, Rodrigo? Isso. Que é uma... Me explica um pouquinho pra gente o que é a R24R. Então, hoje eu tenho 2 especialidades que são meus carros-chefes. Na cirurgia de face e na cirurgia de mama. Na cirurgia de mama tem a R24R, que é uma prótese de recuperação rápida. Que é um protocolo que antigamente a paciente tinha que ficar 2, 3 semanas sem dirigir, não podia mexer os braços, não demorava para voltar à atividade física, e hoje isso é de forma muito célere. Eu aprendi isso com um grande cirurgião brasileiro que fez isso. Ele compilou informações de um sueco, de um americano e de um australiano e criou esse protocolo que dá super certo. Então essa pessoa, esse brasileiro, que é o Thiago Cavalcante, ele visitou 3 referências mundiais em mama
e criou o protocolo da R24R, que é essa prótese que no outro dia a paciente dirige, no mesmo dia ela mexe o braço, ela pode trabalhar, carregar uma bolsa. Então isso é um diferencial da cirurgia plástica mais moderna. E minha outra área de atuação é a cirurgia facial, que é um facelift mais preservador. Por que mais preservador? Porque é com menos descolamento de pele. E isso de novo, é o fato de você viajar, de você conhecer pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer um cirurgião americano aqui em Brasília, num congresso que ele estava. Então, no congresso que ele estava aqui em Brasília, eu fiz essa conexão, fui na cidade dele, em St. Louis, isso já depois de ter ficado alguns meses em Nova York. Fui na cidade dele e ele estava mudando para essa técnica, que é uma técnica mais segura de cirurgia de face, que é o Preservation Deep Plane, cirurgia de plano profundo, Deep Plane, preservador, preservation. Então, e era o mês que ele estava mudando, e ele criou a técnica, e ele mais 2. Então, no mês que ele criou a técnica, eu pude aprender isso. Então, eu sou basicamente um dos primeiros, se não o primeiro. Sim, e hoje você tem levado, você passa à frente esse... Sim. Hoje eu tenho um curso aqui em Brasília que eu uso isso para passar à frente isso. Da mesma forma com que ele me ensinou, eu criei uma estrutura de um curso que faz isso para outros cirurgiões, só que no nosso país e na nossa capital. Muito bacana. A pessoa não precisa sair do país. Ele vem, ele fica 3 dias comigo e fica 1 ano de acompanhamento para justamente ele ter segurança de fazer a cirurgia. Por que eu falo segurança de fazer a cirurgia? Porque, de fato, muitos cirurgiões conseguem aprender basicamente olhando. Eu consegui aprender olhando ele fazer. Olha só. E o curso serve para isso, só que o curso ele ainda tem um treinamento em espécime fresco. Então, a gente vai para um laboratório de anatomia e eu ensino no laboratório de anatomia esse cirurgião a operar. Que bacana. Rodrigo, e você na área de robótica se tornou uma referência. Eu digo até uma referência nacional, porque são poucos os especialistas. Até internacional. Até internacional. Tenho visto que você teve recentemente no Chile, enfim, e foi uma técnica que, pelo que eu entendi, do que eu li a respeito, você teve na Alemanha para aprender o uso desses equipamentos. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Até porque, uma curiosidade, né? Coluna não é brincadeira, né? Eu acho que se eu fosse escolher se eu fosse médico e tivesse que escolher, eu acho que eu jamais seria cirurgião de coluna, porque eu acho um risco danado. Aqui é interessante, nós temos os opostos na medicina. Uma cirurgia que todo mundo quer fazer, que é a estética, e uma cirurgia que ninguém quer fazer, que é a cirurgia de coluna. Né? E o intuito de tudo é trazer um pouco do que o Rodrigo falou. A medicina está evoluindo bastante. Antigamente, quando a gente falava em cirurgia, se pensava em grandes incisões, traumas cirúrgicos, cirurgias muito pesadas, assim. Né? E o resultado não era tão bom, né, como se imaginava ou se queria na época. E com a evolução, hoje se fala muito em cirurgias minimamente invasivas. Por quê? Porque a tecnologia permitiu que as técnicas evoluíssem, né? E hoje você consegue fazer uma cirurgia de coluna, uma artrodese, né, uma instrumentação com parafuso, com muito mais segurança do que era feito anteriormente. Né? Então, todo mundo fala, vou operar minha coluna, vou ficar paraplégico, vou ficar na cadeira de roda. E hoje não. E hoje você tem tecnologia para operar pacientes de 70, 80 anos com muita segurança. Tá? Só que, é o que a gente está falando, o conhecimento ele não vem até você. Você tem sempre que ter uma busca ativa. E o network, ele é muito importante. Então, eu sempre busquei essas novas tecnologias, tanto que meu estágio nos Estados Unidos foi para aprender essas tecnologias minimamente invasivas. Tá? E quando eu voltei para cá, a gente teve a oportunidade de conhecer e ficar sabendo um pouco mais sobre a cirurgia robótica, que era o que estava começando, né, no mundo. E a empresa alemã, né, que é uma das principais, que é uma referência nessa tecnologia, nos convidou para ir lá conhecer, para poder ver. Só que eu vou te falar a verdade. Quando eu recebi esse convite, eu pensei comigo, eu falei, não, eu vou conhecer, mas assim,
nunca aqui no Brasil a gente vai conseguir colocar uma tecnologia dessa, uma cirurgia robótica, comprar um robô, sendo que nos Estados Unidos está começando agora. Só que as coisas vão acontecendo de uma forma natural, né? E para minha surpresa mesmo, a gente até brinca que o futuro é hoje, né? Nós conseguimos, junto com uma parceria entre a empresa detentora dessa tecnologia, o hospital, e que culminou, né, que deu certo com a técnica que a gente utiliza aqui, deu certo da gente conseguir realizar, né, a primeira cirurgia robótica minimamente invasiva da América Latina, né? E isso foi só o começo. E a importância da gente poder passar no conhecimento. Então hoje, na América Latina, né, Brasília é referência em cirurgia robótica. Semana que vem vou estar no Chile, vou lá fazer algumas cirurgias, vai ter o congresso, que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho. Recentemente estive na Argentina, na Colômbia. E isso vai trazendo muita notariedade para o Dr. Rodrigo, né? Então, voltando para o empreendedorismo, você começa a colocar valor na sua empresa, na sua marca, porque você começa a entregar coisas com mais seriedade e com mais precisão. Eu ia perguntar uma pergunta para ambos. A inteligência artificial, ela é uma realidade dentro do centro cirúrgico hoje? Total. Total. Para você também, André? Então, é engraçado que eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta imprescindível para várias partes do meu dia a dia no centro cirúrgico e na minha clínica. Porém, na minha cirurgia, nem tanto. Porque, por mais que você consiga treinar uma inteligência artificial, um robô, ele não tem visão artística. Ele é um robô. Ah, tá. E é uma coisa bem específica, né? Para cada visão um. artística. É. Na cirurgia plástica na cirurgia de face, a gente tem traços do cirurgião. Tem cirurgiões que vão mais para o artificial, tem cirurgiões que vão mais para o natural. Essa é a minha fonte, a minha linha, meu carro-chefe, é a minha naturalidade no resultado. Tem em relação aos contornos, luz e sombra. Então tem muita coisa da cirurgia facial que na minha opinião, a inteligência artificial ainda não consegue suprir. Já na minha área, assim, a tecnologia, o robô, tudo isso nunca vai substituir o médico profissional. Mas ele vai tirar do mercado aquele médico que não acompanha a evolução. Então, o médico preparado, toda essa tecnologia vai sempre auxiliar e vai tornar ele cada vez mais experiente, cada vez melhor. Mas o médico que ficar para trás, automaticamente ele vai ser excluído e vai ser marginalizado na evolução da medicina. E hoje eu consigo levar tudo isso para as minhas cirurgias. Então, em tempo real, eu sei se uma instrumentação de um parafuso está na posição correta. Por quê? Hoje o sistema que eu tenho, ele consegue pegar o exame do paciente, calcular o ganho necessário para aquele paciente, já me dá a posição dos instrumentos que eu tenho que colocar naquele paciente e ainda me dá a trajetória. Então, assim, tem tudo para eu entregar um bom resultado, então tem tudo para ter muito mais perfeição nos meus resultados. Com isso, os meus resultados vão tornar que o Dr. Rodrigo seja uma referência, porque ele consegue entregar mais precisão, bons resultados. E, voltando de novo para o empreendedorismo, você consegue se tornar uma marca cada vez mais forte no mercado. Assim, por mais que a máquina dê o seu planejamento, né, Rodrigo? Quem executa o planejamento é você. Sempre vai precisar, né? Sempre vai precisar da mão humana para guiar a máquina. Né? Gente, a gente está quase chegando ao final do programa. Eu queria fazer algumas perguntas que eu julgo importantes aqui. O que cada um de vocês traz de novidade nesse próximo ano, no ano de 2026? Existe alguma novidade? Rodrigo, as novidades estéticas aí. Então, hoje, o que acontece? Na medicina, na dermatologia, na medicina estética, nos procedimentos minimamente invasivos, de 5 anos para cá, a gente veio notando que as pessoas querem mais naturalidade. Então, as grandes harmonizações faciais diminuíram. Então, só que a minha parte é cirúrgica. O que eu estou
já planejando e trabalhando para... Quem me acompanha na rede social já me viu falando disso 2 vezes somente, que é o facelift endoscópico. Ao invés daquela paciente mais nova fazer uma harmonização facial, colocar um produto no rosto que não vai sair do rosto dela e que pode deixá-la completamente Deformada, né? Às vezes até. irreconhecível, ela pode não se reconhecer mais por causa disso. Tem uma modalidade de um facelift para mulheres mais novas, que é com uma cicatrizinha pequena dentro do cabelo. Olha só. Através de um facelift endoscópico com uma pequena cicatriz, com cicatrizes escondidas, eu vou... Porque fica até no couro cabeludo, né? dentro digamos. do cabelo. Dentro do cabelo. Eu vou, porque as pessoas elas preenchem a maçã do rosto para suavizar isso aqui. Só que se eu venho com a câmera por dentro do couro cabeludo e faço isso aqui no rosto da paciente, eu fiz o mesmo efeito, sem produto nenhum. Ela continua natural e eu retardo o envelhecimento dela. Bacana. Então, desse segundo semestre para o primeiro semestre do ano que vem, vocês vão me ouvir falando bastante do facelift endoscópio. É uma técnica que ela não é para todas as mulheres, ou homens. Tem pacientes que eles vão ter que fazer o facelift tradicional, que é com uma cicatriz extremamente discreta, que na minha opinião nunca me preocupou e não preocupa meus pacientes. Mas as mulheres mais novas, que 42, 38 anos, 36 anos, que já estão se incomodando, uma cicatrizinha minúscula, ela pode, ao invés de gastar desculpa os dermatologistas, gastar uma fortuna nos dermatologistas, eu posso fazer isso em um procedimento minimamente invasivo com uma recuperação mais rápida. E você, Rodrigo? Eu tenho um projeto, na verdade, assim, eu tenho um sonho. Eu sempre achei um absurdo, porque tudo em Brasília era São Paulo. São Paulo, principalmente ortopedia, cirurgia de coluna, né? Eu que sou nascido em Brasília e sou mais velho que vocês, eu posso dizer, antigamente existia uma frase que o pronto-socorro de Brasília era ponte aérea. O melhor hospital de Brasília chama-se Juscelino Kubitschek. O aeroporto Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. E não é verdade. Não, eu achava um absurdo, porque Brasília sempre teve bons profissionais, uma ótima estrutura hospitalar, mas mesmo assim, você tinha aquela fama que tem que ir para São Paulo. Exato. Tá? E o meu sonho era mudar esse hub, era falar, as pessoas de Brasília têm que ficar em Brasília e as pessoas de fora têm que vir para Brasília. Né? Então, eu tenho um projeto, né, tá em construção, tomara que ano que vem já fique pronto, que é criar um instituto onde eu consiga criar nesse instituto um pouco da ideia que é praticada nos Estados Unidos, a forma dele ser produzido, onde ele vai associar, além de oferecer a parte médica, levar para as pessoas muito conhecimento. Então, trazer junto uma bagagem muito educacional e científica. Começar a trazer os cursos internacionais mais para Brasília, trazer os cirurgiões do próprio Brasil, da América Latina, de fora, né, da América do Sul para Brasília. Então, tornar Brasília mais em evidência, né, no cenário da cirurgia de coluna. Eu acho isso interessante, quero colocar a GPS à disposição de vocês. Vou precisar muito. Para a gente apoiar na divulgação desses projetos, que eu acho... Exatamente isso, Rafa, que esse curso que eu tenho de uma mentoria cirúrgica faz já hoje. Sim. Que é esse projeto que o Rodrigo que vai ser um sucesso com certeza. De trazer, eu trago nomes de peso da cirurgia plástica nacional para Brasília. Isso é muito importante. Claro. Então, quando eles veem que, nossa, eu achei que o curso era em São Paulo, não, em Brasília. Exatamente. E eu tenho toda a estrutura para fazer um baita curso aqui em Brasília. Muito bacana, gente. Por fim, uma pergunta que eu queria fazer para ambos, né, que vocês pudessem responder, que qual a mensagem que vocês deixariam para os jovens, né, que tendem e que pensam em transformar suas realidades por meio da educação, assim como vocês fizeram, né? Estudando em escola pública, fazendo faculdade em escola pública e hoje se tornando 2 referências na medicina de Brasília e do mundo. Qual é a mensagem que vocês deixam para esses jovens? A gente, com essa geração nova, agora entrando nessa geração nova, a primeira coisa que eu quero falar para quem está finalizando seu curso de medicina, que vai entrar no mercado, é pensar grande. Parece até um jargão.
Mas você tem que sonhar em ser o melhor, correr atrás, buscar. E assim, Rafa, não existe atalho. Não acha que você vai conseguir fazer isso em 1, 2 anos, vai estourar. A medicina de verdade ela tem que ter consistência. Se você buscar ser o melhor, buscar novos conhecimentos, buscar o que tem de mais moderno e não se prender ao dinheiro no começo. Tente se tornar a melhor pessoa, o melhor ser humano que você possa, o melhor profissional que você possa oferecer para os seus pacientes, que automaticamente, nessa evolução, o dinheiro ele vem como consequência de um bom trabalho, de um bom reconhecimento, mas eu acho que você tem que se tornar o melhor. Em relação àquele aluno, aquele estudante, porque aluno é aquele que não tem luz, né? Aluno, não. Aquele estudante que está saindo da faculdade recém-formado, que vai começar a enfrentar horas de plantão, que vai vender hora, literalmente. Ele vende o tempo dele. Realmente não tem atalho. Se você olha para o Rodrigo, às vezes até olha para mim, cara, olha como é que o Rodrigo chegou lá. Pois é, só que eu entrei na faculdade em 2005. Formei em 2010, residência, curso fora do país. Então é uma trajetória, não tem como ter pressa. Não tem como tentar dar um passo maior que a perna. Não tem como querer botar uma rede social, comprar 100 mil seguidores, falar que você é especialista em X, Y, Z e ganhar dinheiro com isso. Porque você não vai ser um médico, você vai ser charlatão. Você vai estar enganando uma pessoa com relação à saúde, que é pior ainda. Então, aquele estudante que acabou de formar, ele tem que, na minha opinião, escolher o caminho certo, de educação. A educação médica, ela é crucial, porque a gente lida com isso todo dia. Tem uma pessoa ali, não é uma cirurgia, não é uma coluna, não é uma escoliose, não é uma face que a gente está operando. É uma pessoa, é uma mãe, um pai, um filho, uma avó, uma tia. Então, realmente a gente tem uma limitação muito grande em relação a erro. O médico não erra, não pode errar. E a gente se cobra muito em relação a isso. Então, o estudante ele tem que sair com essa visão. Eu sou médico, é minha profissão, então eu tenho que me capacitar, eu tenho que ser bom, eu vou ser bom, só que vai demorar um pouco. Ninguém chega a CEO de uma empresa no primeiro mês de empresa. Verdade. Ninguém é CEO com 11 meses de casa. Verdade. Se você quer ser CEO, você vai passar por todas as áreas. Você vai passar por todas as áreas. Você vai engolir muito sapo. Então, isso aí, e infelizmente, algumas gerações, algumas pessoas não sabem levar uma bronca. Eu levei muita bronca. Você levou muita bronca, Rodrigo? Até hoje. Até hoje a gente leva bronca. Então, assim, primeiro a gente tem que ser educado e ter humildade. Se você tem humildade, tem boa vontade e está fazendo certo, é certeza que você vai ser um profissional de sucesso. Eu, como conhecedor do trabalho de ambos, né, já tive a oportunidade de visitar a clínica de ambos e também de indicar pacientes a ambos. E sei da satisfação e o retorno que as pessoas me deram com relação ao trabalho de vocês. Por isso que hoje eu tomei a liberdade de convidá-los para participar do nosso programa. Obrigado. Né? Enfatizar aqui a admiração que nós temos, o carinho que a GPS, que o nosso grupo tem por vocês, pelo profissionalismo de vocês, e espero que vocês de fato consigam trazer cada dia mais novas visões e de forma empreendedora tragam cursos e consigam espalhar esse conhecimento de vocês para novos alunos, né, para novos profissionais que estão chegando no mercado. Então, pessoal, era isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de ambos e dizer a vocês que nós estamos no YouTube aguardando a visita de vocês e o comentário de vocês. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, obrigado.